Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio. Só lembrando que nós já temos nesse canal os ciclos biogeoquímicos da água e o ciclo biogeoquímico do carbono, ok? Então, dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Então, gente, o nitrogênio ele é extremamente abundante na atmosfera. Então, cerca de 80% do ar é composto pelo elemento químico nitrogênio. Os organismos vivos necessitam desse nitrogênio principalmente para formar suas moléculas orgânicas, como proteínas e também ácidos nucleicos. Só que nós não conseguimos absorver esse nitrogênio direto da atmosfera, sendo necessário um processo chamado de fixação, normalmente acometido por algumas bactérias, ok? Essa fixação pode ocorrer de duas formas, através de radiação cósmica, principalmente a energia vinda do Sol, só que esse processo de radiação, de fixação do nitrogênio através da radiação, ele não é muito acompanhado. Na verdade, os organismos vivos quase não utilizam ele é um pouco desprezível. O que nós vamos trabalhar nesta aula é basicamente o processo de fixação através da biofixação, que é quando nós utilizamos os seres vivos para fazer todo o processo de fixação e utilização do nosso nitrogênio, ok? Então, basicamente, a gente inicia todo o ciclo biogeoquímico com o elemento químico inorgânico. Então, a gente vai começar a nossa aula basicamente utilizando o nitrogênio atmosférico, certo? Como a gente já sabe que plantas e animais não conseguem absorver diretamente esse nitrogênio para o seu corpo, para o seu uso e para a formação de moléculas orgânicas já citadas, como as proteínas e os ácidos nucleicos, nós vamos ter um processo de fixação. Então vejam, o processo de fixação acontece através de bactérias fixadoras de nitrogênio, principalmente associadas a nódulos de raízes de algumas plantas leguminosas. O gênero dessas bactérias que vão formar esses nódulos é o gênero Rhizóbio. O que é que essas bactérias do gênero Rhizóbio vão fazer? Elas vão pegar o nitrogênio que está em contato com o solo e transformar esse nitrogênio em amônia, através de um processo chamado aqui de amonificação. Então, se liga. As bactérias do gênero Rhizóbio, que estão associadas ali em nódulos de raízes de plantas leguminosas, elas absorvem o nitrogênio que está em contato com o solo e, através de um processo chamado de amonificação, ela consegue transformar esse nitrogênio em amônia. A amônia ela vai ser extremamente utilizada pelos organismos vivos. Só que de antemão, o que seriam plantas leguminosas? Então, as plantas leguminosas, de uma forma bem básica e bem didática de se trabalhar, as plantas leguminosas seriam plantas que possuem uma vagem. Por exemplo, feijão. Feijão vem de uma vagem, é uma leguminosa. Tá? Amendoim. Amendoim vem de uma vagem, seria uma leguminosa. Ok? Então, essas plantas, se a gente tivesse a oportunidade de ter uma aqui e arrancasse ela do solo, a gente veria que nas raízes delas existem algumas bolinhas, nódulos nas raízes. Esses nódulos são formados basicamente por bactérias do gênero Rhizóbio, que vivem em mutualismo com essas plantas
auxiliando elas ali no processo de amonificação e de absorção do nitrogênio. A questão é a seguinte: Cleiton, e se a planta ela não é uma planta leguminosa? Ela perde, ela não consegue absorver o nitrogênio? Não é bem assim. Elas precisam desse nitrogênio. Então, basicamente, o excesso de amônia que é produzido ali por essas bactérias do gênero Rhizóbio vão ficar na superfície do solo. Só uma curiosidade. Eu disse no início que o nitrogênio que estava em contato com o solo é absorvido pelas bactérias. É exatamente isso que acontece. E um processo que facilita muito esse contato do nitrogênio com o solo é o processo de aração. Então, na agricultura, quando as terras são aradas, na verdade as terras são viradas, facilitando a porosidade desse solo e, consequentemente, a penetração do nitrogênio, por exemplo, que é de supra importância para as plantas. Ok? Então, gente, essa amônia que vai ficar no solo e que não foi utilizada pelaquela planta, ela acaba se associando ali com algumas bactérias, que nós chamamos de bactérias nitrificantes. São bactérias ali do gênero Nitrosomonas, tá? E elas transformam essa amônia em um composto de nitrito, que é o NO2, tá? Esse nitrito, ele também consegue ser absorvido pela planta. Então se liga, amônia e nitrito, dois compostos ali extremamente utilizados pelas plantas e que vão ser ricos em nitrogênio. Então a planta ela consegue assimilar, ela consegue absorver ali esses nitritos, bem como a amônia. Outro conjunto de bactérias, chamadas ali também de bactérias nitrificantes, do gênero Nitrobacter, vão transformar esses nitritos no que nós chamamos de nitratos. Os nitratos, diferentemente dos nitritos, eles não conseguem, são tóxicos na verdade, às plantas. E as plantas não conseguem assimilar esses nitratos. E aí eles ficam boiando nesse solo. Algumas bactérias, que nós chamamos de bactérias agora desnitrificantes, do gênero Pseudomonas, certo? Elas vão transformar esses nitratos em nitrogênio, utilizando ali parte do que foi decomposto. Esse nitrogênio ou fica no solo ou retorna à atmosfera e o ciclo ele se repete. Algumas características, vão ser vinculadas nesse processo. Por exemplo, durante um processo de decomposição, a matéria orgânica que é transformada pelos fungos e pelas bactérias, ela tende a se transformar em amônia. Então, proteínas, ácidos nucleicos que foram decompostos ali por fungos e bactérias durante o processo de decomposição vão ser revertidos em amônia e vão entrar também ali no ciclo do nitrogênio. Quem é que se decompõe? Tudo que é vivo vai entrar em decomposição. Plantas, animais, os próprios micro-organismos, tá? Então, eles passam ali por um processo de decomposição e retornam ali ao ciclo do nitrogênio. E aí, com isso, a gente consegue manter plantas a salvo, plantas que conseguem ali absorver uma grande quantidade de nitrogênio e, consequentemente, todo o resto da cadeia alimentar vai conseguir esse nitrogênio também, tá? Então, a base da cadeia alimentar vai ser importantíssima para que os demais seres vivos também consigam absorver o nitrogênio, tá? E aí, Cleiton? Os animais
vão conseguir esse nitrogênio das plantas através de quê? Através dos próprios aminoácidos e dos próprios ácidos nucleicos que foram decompostos, ok? Uma maneira muito interessante de enriquecer ali os solos com nitrogênio é através da adubação verde ou a adubação química. A adubação verde nada mais vai ser do que um processo de intercalar entre produções de plantas que são leguminosas e plantas que não são leguminosas. O que é que vai acontecer? Quando eu planto ali plantas leguminosas no meu processo de agricultura, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um excedente de nitrogênio, um excedente de amônia naquele meu solo. Então eu vou ter um solo rico em nitrogênio, tá? Em amônia. E aí quando eu planto ali um processo de agricultura que não é de leguminosa, eu consigo absorver essa amônia, tá? E eu consigo desenvolver a planta. Logo em seguida, eu plantarei novamente leguminosas e aí o processo ele se repete. Mas a gente também pode fazer uma adubação verde através do plantio consorciado de plantas que são leguminosas, e aqui no exemplo da nossa imagem a gente tem o feijão, e de plantas que não são leguminosas, como é o caso do milho. Então o excedente ali formado através das bactérias do gênero Rhizobium vão servir para que as plantas que não são leguminosas consigam se manter e crescer também. Em compensação, muitas vezes alguns solos eles não funcionam para uma adubação verde. Então, a agricultura não aceita, por exemplo, essa alternância de cultivares. E aí, eles tendem a ter ali a adubação química. E a adubação química nada mais é do que o processo de incorporação desse nitrogênio através de adubo, tá? De adubo químico no solo. Só que a questão é a seguinte: a gente não assimila o tanto de adubo que nós colocamos nesse solo. Acaba com que esses solos ficam riquíssimos em nitrogênio e durante períodos de chuva, né, esse nitrogênio acaba se associando à água, né, e fazendo com que a quantidade de matéria orgânica dessa água cresça. Isso possibilita o que nós chamamos de processo de eutrofização. Então, essa água esverdeada aqui nada mais é do que um processo em que existe muita matéria orgânica nessa água e simplesmente algumas cianobactérias, vendo isso, começam a se proliferar. Porque tem muita matéria orgânica, tem muito nutriente para elas e elas simplesmente se desenvolvem. E aí se desenvolvem e aquela poça de água, aquele lago, aquela barragem, aquele espaço, né, de água vai ficar extremamente cheio de cianobactérias, formando essa película esverdeada. Só que existe um problema. As cianobactérias vão reduzir drasticamente os níveis de oxigênio dessa água, fazendo com que outros seres vivos, como alguns animais, ou até mesmo plantas e algas, né, não consigam sobreviver. E aí, ao morrer, aumenta-se a quantidade de matéria orgânica e aumenta o efeito de eutrofização. Um outro dano causado é que essa película esverdeada faz com que a luz do sol não consiga penetrar nessa água e, consequentemente, se impede de gerar processos de fotossíntese, tá? E isso prejudica bastante aquele ecossistema que, mesmo limitado, vai sofrer um desequilíbrio, tá?
Então, é muito comum hoje os processos de agricultura prejudicarem ali os ecossistemas ao redor e lógico, a própria biosfera. Então, gente, era isso por hoje. Muito obrigado e até a próxima.